E aí, pessoal, beleza? Na aula anterior eu falei das partes da gramática e entre as partes da gramática eu terminei falando de morfologia. Eu expliquei que morfologia trata da formação e classificação das palavras. Como morfologia é um dos maiores capítulos da gramática, ele ocupa mais ou menos 50% de uma gramática, é preciso dividir isso em partes para explicar melhor. Então, em vez de falar de classificação, eu vou começar a falar para vocês sobre formação de palavras. Formação de palavras. Como que eu crio uma nova palavra? Como surge uma nova palavra? Bem, em português tem um processo muito interessante. As palavras têm uma série de processos que você pode criar novas palavras, mas o mais usual, o mais conhecido é a derivação. A derivação parte do seguinte: existe um morfema, uma palavra inicial. O morfema é aquilo que guarda o significado da palavra. Nós temos uma palavra inicial e a partir dessa palavra nós criamos outras palavras, ok? Para isso você tem que lembrar o que é raiz ou radical. Raiz é o elemento da palavra que contém a maior parte do seu significado, o seu morfema, é onde está a maior carga de significado. A gente também fala que a raiz ou radical é o núcleo duro da palavra. É aquele elemento que vai ficar fixo, que dificilmente vai perder letras, vai se modificar. No caso da palavra feliz, como ela não tem uma vogal no final, é a palavra inteira. Então, feliz é a raiz ou radical da palavra. No caso da palavra liso, a raiz da palavra, o radical da palavra é lis. A gente vai tirar a vogal nominal, esse o, para formar outras palavras. Depois nós temos a palavra ferro, a mesma coisa. Na palavra ferro, a raiz da palavra, o radical da palavra é fer, que é onde está contida a maior carga de significado, ok? E no verbo animar, nós temos aqui a raiz, anima, o a, que é o chamado de vogal temática, e nós temos também a desinência verbal. O verbo é uma espécie de aberração na língua portuguesa. Ela tem características muito próprias. Ela tem pessoa, modo, o que diferencia das outros substantivos, que no máximo tem masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo. O verbo, eu acho que é mais complexo das palavras da língua portuguesa, por isso que ela é diferenciada. E é muito importante você saber sobre vogal temática, porque é a vogal temática que vai determinar, por exemplo, o paradigma verbal. A que paradigma ela pertence. Então, o A vai ser a primeira conjugação, o E a segunda conjugação, o I a terceira conjugação. Quando você junta uma raiz com a vogal temática, a gente tem aquilo que, quando a gente fala de verbo, a gente fala que é o tema do verbo. O tema do verbo. O tema é determinante para você saber em qual conjugação que ele vai se enquadrar e como você compõe a partir dele outras conjugações, como você conjuga o verbo, ok? As desinências verbais vão ser as que vão marcar o tempo, a pessoa, ok? O modo. Então é fundamental você conhecer formação de palavras até para você saber como dominar mesmo o paradigma verbal. Agora voltando aqui. A derivação, eu tenho uma raiz e a partir dessa raiz eu vou construir, a partir dessa raiz eu construo novas palavras. Como que eu posso construir isso? Eu posso colocar um elemento aqui, no começo, que são os afixos. Se ele vem antes, a gente vai chamar de prefixo, porque ele vem antes, um prefixo. Ou eu posso colocar um afixo no final, o que a gente vai chamar de sufixo, porque ele vem no final da palavra, na ponta da palavra. Então, isso é uma forma de a gente criar novas palavras. Então, qual é o processo de derivação? Quais são os tipos de derivação? A primeira, a gente pode falar que é a derivação prefixal. Vamos entender isso. Eu coloco um elemento aqui, por exemplo, esse elemento vai ser in, mantenho a raiz mais feliz, e eu construo a palavra infeliz. Essa palavra nova, ela é uma derivação prefixal. Por que ela é chamada prefixal? Porque ela foi construída através do prefixo. Já se eu usar um sufixo, eu vou ter, por exemplo, eu vou pegar a raiz, o feliz, e vou colocar, por exemplo, o sufixo mente. Ok? E eu vou criar a palavra felizmente.
aquilo que era um adjetivo, através do elemento, desse elemento ela vai se transformar num advérbio. Então, felizmente. O felizmente é uma nova palavra e é uma derivação sufixal. Eu posso também usar as duas pontas. Posso criar uma nova palavra com as duas pontas. Então, é um terceiro tipo de derivação. Vai ser a derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, quando eu escrevo in mais feliz mais mente. O que eu criei a partir disso? É uma nova palavra, a palavra infelizmente. Infelizmente. Portanto, o que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, porque eu usei os dois elementos da palavra. Eu posso fazer a mesma coisa com as outras. Eu posso escrever a partir de liso, eu posso criar uma palavra, por exemplo, alisamento. Alisamento. Posso criar a partir de liso um verbo, o verbo alisar. Vocês vão perceber uma coisa interessante. Alisar vai ser com S porque ele está dentro da raiz da palavra. E isso é fixo. Por isso que eu chamo de núcleo duro da palavra. Ela não se altera. Eu não mudo liso para Z porque ela está dentro da palavra. Ok? Ferro. A mesma coisa. Eu posso tirar esse elemento e criar novas palavras. Por exemplo, a palavra enferrujar, a palavra ferrugem. A palavra ferrugem, por exemplo, será uma derivação sufixal, porque eu coloco ugem nessa ponta. E a mesma coisa com animar. Eu posso criar a palavra desanimar, animação e assim por diante. Então, através dos prefixos, sufixos, eu crio novas palavras. É o que a gente vai chamar de derivação. Então, a gente vai ter no próximo vídeo a continuação dessa matéria com outros tipos de derivação.